Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Israel e hoje a gente vai falar sobre a Sanepar, SAP 11, que é a empresa de saneamento lá do Paraná. Então, a empresa que está criando um forte resultado em relação à sociedade e em relação aos seus acionistas também. Então, hoje a gente vai ver os aspectos, né? Recebi na caixinha de pergunta lá sobre essa empresa e a gente vai comentar hoje mais aqui para vocês. Então, antes da gente continuar, se inscrever no nosso canal, né? Curta, compartilha aí com seus amigos para a gente criar essa comunidade forte aí. A gente vai continuar falando aqui, né? Sobre a Sanepar. Eu vou fazer uma breve contextualização, né? Que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né, sobre o aspecto social em relação ao Sanepar também. Ela é uma empresa, né, que está ali como uma em prol da sociedade, né, a companhia tem mais de 60 anos em relação ao que ela vem desenvolvendo para a sociedade. A gente pode ver também um dos pontos principais ali, a história, né, em relação ao desenvolvimento que ela vem fazendo para a sociedade, por exemplo, com abastecimento de água, preservação de recursos hídricos, sustentabilidade, né? A gente vai ver alguns pontos aqui, como o tratamento de esgoto, até para futuras gerações, né? Eu acho que esse é um aspecto importante em relação a esse ponto. E a gente vai ver alguns desafios também nesse setor, né? Eu acho que uma empresa de 60 anos, uma empresa pública, né? Ela tem desenvolvido bastante coisa ali com projetos de inovações e até um aspecto final, né? Então, se você não é investidor, né, eu acho que aqui você tem dois pontos, tanto do fator social, né, quanto do fator de investimento. Eu tenho na minha carteira uma ação que paga dividendo, né? A gente pode perceber isso. Então, a gente vai seguir à frente aqui falando da empresa, né? Então, a gente vê sobre inovação e sustentabilidade, né? A empresa que vem desenvolvendo fortemente, né? Tanto o aspecto social, né? Vou dizer aspecto social em relação a gerir, né, todo o recurso hídrico do Brasil. A gente vê que existe ainda um recurso natural abundante, mas ainda não tratado, né, no Brasil. Então, a empresa ela vem fortemente fazendo essa expansão em relação lá no Paraná. E um aspecto de inovação, a gente vê também vários equipamentos, a gente pode ver ali, né? E a gente vai ver também alguns outros pontos aqui que ela tem desenvolvido como um fator tecnológico, e eu vou dizer também da indústria 4.0 em relação, e ela vem falando do saneamento 5.0 aqui. Então, a gente vê que a empresa, né, ela tem aqui 16 municípios, né, atendido, ela tem grandes números, né, é importante a gente falar, o preço unitário ali, né, por metro cúbico, 4,59, e independente é um setor resiliente, né? Se você não utilizar ou não, você tem que pagar a taxa de esgoto, né? E se você utilizar água, você paga a cota mínima. Se você não utilizar, você paga a cota mínima. Se você passar mais, você paga o que você utilizar. Então, é uma empresa que tem um segmento ali, faça chuva, faça sol, né? O consumidor tem que arcar com aquilo ali, né? Então, é uma garantia da empresa continuar desenvolvendo em relação aos pontos importantes aqui, né, dentro do mapa, a gente vê o quanto a empresa ainda precisa desenvolvendo. Por exemplo, tem Rio Branco do Sul, né, tem 0% aqui, né? Outros ela tem 78% aqui, né, percentual de atendimento no município. Então a gente vê que existe ainda oportunidade de crescimento, né, e para desenvolver também esse aspecto aí de recurso tratado, de água e saneamento, né? Um ponto aí de grandes números também é o impacto social, né? São 640 mil pessoas, né? Atendidas até 2033, né? A expectativa. 1 bilhão em investimento, né? Ela tem fomentado, né, atividades econômicas em relação ao aspecto industrial e tecnológico, como se teve. Aí a gente vê ali que ao longo, né, desse período ela vem investindo e criando metas ali para investir. Aqui alguns pontos, né, da linha do tempo, eu acho que é importante
a gente saber, né, não só da empresa, a empresa está ali, o que, que ela faz? Eu já vi muitos investidores me perguntando isso. Eu tenho empresa ali, o que, que ela faz? Não sei. Então, você não avaliou a empresa direito para botar na sua carteira uma empresa que vai estar ao longo prazo, né, que é mais de 5 a 10 anos, né, vou dizer, longo prazo, mais de 10 anos, e você nem conhece o que, que a empresa faz. Então, esse é um aspecto importante, você identificar que a adesão, né, em relação ao nível de governança aqui da B3, eu acho que isso é um aspecto importante, da ESG, né, que é a questão de ela vem trazendo esse aspecto social forte em relação a isso, emissão de título sustentável, né, e aqui já alguns selos em 2022, né, então acho que esse é um aspecto importante. A empresa também está no novo mercado, né, que eu acho que é um papel importante, né. Agora, a gente falando de destaque financeiro, eu acho que isso é mais de um fator para investidor, né, fala assim, eu invisto, tudo bem, quero investir nessa empresa, quero comprar essa empresa. Mas o que, que ela traz de benefício ali, né? A gente vê um crescimento líquido ali de 10% a mais na redução ali de custo operacional, né? E do lucro líquido, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante a gente identificar quais são as perspectivas financeiras, né, da empresa. A gente vê que não só brasileiro investe ali, né, tem uma base acionária ali estrangeira forte, quase 21%, né? E a gente vê dentro ali de alguns pontos ali, por exemplo, só da Sanepar ali, que é do estado do Paraná, né? Fora, tem investidor estrangeiro e investidor brasileiro, né? Se o investidor estrangeiro está comprando, né, as ações da Sanepar, imagina o brasileiro, né? Então, eu acho que tem uma oportunidade de crescimento aqui, a gente percebe alguns pontos, né, da base acionária, eu acho que o total ali, utilizando pela base de acionista e base minoritária, é um ponto importante você saber o free float dela, quanto que ela está no mercado, quanto que tem um peso positivo e negativo, tanto na subida, né, e quanto na queda das ações. Agora, um fato importante, eu acho que é o mais relevante em relação a isso, de quanto a empresa me dá de retorno, né? Então, sim, a gente tem cálculos matemáticos falando sobre VPL. A empresa, normalmente, quando você faz uma análise da empresa, sim, é de quanto a empresa me paga de dividendo. Esse que é o fator mais importante, né? Então, a empresa já vem pagando aqui mais de 6% aqui ao longo de 2002, eu vou usar essa série aqui vem falando de 2016, e o dividendo é crescente, né? A empresa está na cotação aqui de 4,23, né? E o preço projetado dela é 4,74, né? Então, a empresa paga dividendo em janeiro e em dezembro. Outro aspecto importante aqui, né, a gente vai verificar mais à frente também, é sobre, como eu citei ali, o dividendo, né, o range que ela teve aqui, né, estava na fase de crescimento aqui, veio essa crise mundial, né, e a empresa está se recuperando em relação a isso, mas com upside de 28% aqui em relação ao crescimento, né? Então, esse é um aspecto importante, você saber o quanto a empresa ela variou em relação aos anos, e quanto, né, por exemplo, que ela teve baixa, que foi a oportunidade de compra, né? Se a gente vê esse vale aqui, em relação a que oportunidade de compra, ela esticou, né, deu preço ali, aqui, ó, várias oportunidades de compra, igual está agora, né? Interessante que você, se você entrar aqui, você entra na média aqui, por exemplo, de 4 e pouco, igual está agora 4,23, né? Então, você não sabe quanto que é a alta, né? E você não sabe quanto que é a baixa, né? Então, é importante você ir comprando ao longo dos anos, né? E fazer esse aporte em relação ao que é factível ou não para sua carteira de ação, né? Então, assim, a gente vai ver os dividendos aqui, o preço teto, o preço mínimo tem 12% em relação aqui, né? E o preço máximo de 5,80. Então, a empresa, né, que ela está nessa base aqui, né? Os analistas, um analista falou compra forte aqui, o outro aguardar, né, esse período, né? Mas de fato os analistas indicam assim, você vai aguardar, mas você não sabe quanto que é o ponto máximo, qual é o ponto mínimo, né? É importante você ir fazendo um caixa em relação a essa empresa
ir comprando aos poucos, né? Se você tem 10 mil para comprar essa empresa, eu compraria 1.000 e ia fazendo um caixa até ter a oportunidade, como a gente viu naquele gráfico ali, né? Da empresa ter algum fator na economia, e em algum momento desse fator da economia, né, se gerar oportunidade para comprar e ir comprando aos poucos, né? Para se fazer caixa em relação àquele período, né? Então, a gente encerra aqui. Então, eu falei de uma excelente empresa que é a Sanepar. Se você não é inscrito aí no nosso canal, né, se inscreva aqui. Essa é uma ótima oportunidade de você continuar aprendendo, né, sobre investimento, né? Um forte abraço e até o próximo vídeo.